A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, no nome santo de Jesus. O meu nome é Clésio Lefa e você está no canal Ensino Sem Fronteira, um canal que tem por preocupação ajudar você a compreender melhor as Escrituras. No vídeo de hoje eu quero convidar você para juntos nós fazermos uma leitura e também uma exposição rápida, versículo por versículo, do texto localizado em Mateus, capítulo 12. O versículo é o de número 22 até o versículo de número 25. Portanto, pegue a sua Bíblia e venha conosco agora aprender um pouco mais da palavra do nosso Deus. E nos diz então a palavra de Deus. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via, e toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Pois bem, meus irmãos, este é um texto que é muito rico em detalhes. Eu estava agora mesmo estudando e meditando em cima dele e encontramos ali muitas verdades, muitas lições práticas para a nossa vida e para o nosso desenvolvimento, principalmente ministerial. Uma mensagem que traz muitos esclarecimentos para a nossa geração. Vejamos então o texto bíblico, um texto de libertação, pois nós vamos ver que aparece no versículo de número 22 um endemoniado que, mediante o poder satânico, o poder das trevas, havia deixado alguém, a gente não sabe ao certo quem é esta pessoa, a Bíblia não relata o nome, mas esta pessoa ficou cega e ficou muda diante dessa atuação deste demônio, deste ser espiritual das trevas. Porém, nesse texto, nós vamos ver que Jesus, ele cura, ele liberta esta pessoa. Mas eu não posso deixar passar desapercebido esta primeira palavra desse texto, que nos diz: e trouxeram-lhe, neste lindo relato bíblico que nos mostra cura e libertação e vitória da parte de Deus, começou com alguém que trouxe esta pessoa, alguém que foi um canal para trazer. Este alguém também não aparece na história, diz a Bíblia, e trouxeram-lhe. Quem trouxe, a gente não sabe. Quem foi esse instrumento, a gente não sabe. Mas com certeza no grande livro das obras, este alguém ficou registrado. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Nem sempre aquilo que você faz aparece. Nem sempre aquilo que você pratica é visto por todos. Mas uma coisa é certa: no livro das obras, todas estas coisas estão registradas. E o Senhor nosso Deus há de galardoar-nos no dia certo, no momento certo,
conforme a sua boa vontade para com as nossas vidas. Então, na continuação do texto, eles trouxeram a Jesus, o endemoniado, que havia deixado alguém cego e mudo. E aí nós vemos que espíritos atuam também na área física, não somente no mundo espiritual, mas também influenciam no físico, com doenças, com enfermidades e com moléstias. É o que nós chamamos de espíritos de enfermidades, que nós estamos vendo aqui no texto. Mas a Bíblia diz, e de tal modo o curou. Eu achei muito forte esta expressão. E de tal modo o curou. É forte essa expressão. Foi algo realmente marcante. Foi algo que chamou a atenção, pois o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, ele não relata simplesmente o ocorrido, mas ele traz ênfase para o ocorrido. Quando ele diz, e de tal modo o curou. Não foi uma cura normal, embora acredito eu que não haja cura normal, mas o fato é que há uma ênfase destacando este ato, esta cura, este momento. Foi algo marcante. E de tal modo o curou, que o cego e mudo, que o cego e mudo falava e via. Ou seja, ele foi curado, ele foi liberto, o demônio foi embora, a vitória chegou. E agora nós vamos ver aqui, entrando na história, uma multidão e, na sequência, as lideranças religiosas da época, conhecida como os fariseus. O que a multidão faz diante dessa grande atuação de Cristo? Toda a multidão, versículo 23, ela se admirava. Porque quando uma pessoa ela é usada por Deus, uma pessoa é um instrumento nas mãos de Deus para executar alguma determinada tarefa, consequentemente essa pessoa será uma pessoa admirável. Alguém vai se espelhar, alguém vai se alegrar, alguém vai se sentir impulsionado a tributar esta pessoa um certo grau de consideração. É o que está acontecendo aqui. A multidão se admirava, foi algo esplendoroso. Como falamos no verso anterior, foi uma cura, uma libertação marcante, de tal modo. Eles então, admirados, eles começaram a dizer, não é este o filho de Davi? Não é este o filho de Davi? Isto era um título de honra, um título de reconhecimento, um título nobre, entendendo a cultura e tudo que está por trás deste filho de Davi. Isto era o que Jesus representava para o povo, que admirado agora expressava os seus sentimentos. Mas vamos ver agora como os fariseus vão agir diante de tudo isso. O versículo seguinte nos diz, mas, perceba esse mas aqui, esse mas vai trazer uma ideia diferente. Mas os fariseus, versículo 23, a multidão se admirava. Quem é este? Que coisa tremenda! Não é este o filho de Davi? Versículo 24, mas os fariseus, ouvindo isso, ouvindo essa glória que Jesus recebe, essa admiração do povo e as palavras que o povo transmite a respeito de Jesus, eles não gostam disso. E é por isso que nós frisamos a questão da admiração, que o natural é uma consequência natural. Alguém é usado por Deus, a pessoa vai atrair, ela vai atrair admiradores. Isso é natural que aconteça. Agora, nós precisamos saber lidar
quando alguém está sendo admirado, seja pelo que é, seja pelo que faz, seja pelo que tem. Enfim, a gente tem que procurar o ponto da sabedoria para agirmos adequadamente à vontade de Deus quando nos deparamos com alguém que está sendo aclamado pela multidão. Os fariseus não agiram corretamente, porque diz a Bíblia, ouvindo isso eles então diziam, este não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Então olha só que interessante, na boca do povo, eles estavam cogitando, falando, comentando, esse aí não é o filho de Davi? Um título de honra, um título de reconhecimento. Mas agora os fariseus, indignados com tal admiração, indignados com tal aclamação da pessoa de Jesus, eles então vão tentar denegrir a imagem de Jesus e fazer então o povo pensar de forma diferente a respeito de Jesus. Quando eles afirmam, este aí não expulsa os demônios senão por Beelzebu. Ou seja, ele faz o que faz por uma força maligna. Era uma falsa acusação, escondida por trás de uma tentativa de diminuir Jesus, pois eles não estavam conseguindo assimilar essa tamanha fama, vamos dizer assim, que Jesus estava tendo diante da multidão. Só que, claro, esse tipo de coisa não é algo que se faz às claras. Ninguém vai denegrir alguém de forma tão clara, tão evidente, tão iminente. Ninguém vai se mostrar de tal forma culpado para receber de imediato a sua sentença. Isso ocorre em nossos dias inúmeras vezes. Isso não é algo ultrapassado, antigo, mas é algo atual, que acontece nas nossas igrejas. Acontece quando alguém não aceita o crescimento do outro, alguém não aceita a aclamação da multidão para com alguém, algum determinado irmão, alguma determinada irmã. Enfim, isto é algo normal em nossos dias. Gente mascarada, gente vestida de hipocrisia, gente que dá o tapa e esconde a mão, gente que tenta influenciar para tentar diminuir, gente que não é verdadeira, gente que não é transparente, gente que é falsa, escondida, oculta, que trabalha nas escuras. Mas agora, o versículo seguinte vai dizer algo chocante, algo muito poderoso. Diz a Bíblia, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos. Por mais que alguém se camufle, por mais que alguém tente de forma ardilosa, de forma sorrateira, denegrir como quem não quer denegrir, falar como quem não quer falar, acusar como quem não quer acusar, uma tática perniciosa das serpentes que hoje também atuam em nossas igrejas. Jesus sempre conhece quem é quem. Jesus sabe exatamente quem são os seus. Diz-nos a Bíblia que ele, como o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas. E as suas ovelhas também, elas conhecem a sua voz. Elas não são enganadas. E Jesus também não é enganado. Perceba que o texto vai dizer que Jesus conhece os pensamentos. No original traz a ideia de uma intenção, de algo interno. Olha só, nem saiu para fora. O pensamento é interno, a intenção é interna, mas Jesus conhece. Ele sabe exatamente o que cada um é, ainda que por fora mostre alguma coisa ou alguma personalidade diferente. Ele conhece exatamente a nossa vida.
E então, neste texto, ele vai agir de maneira diferente daquela que nós pensamos que Jesus age. Hoje nós vemos um evangelho barateado, vendido, prostituído, que ele exclui as verdades bíblicas, né, e coloca, implanta achismos a respeito de Deus, a respeito de Cristo, a respeito da sua forma de atuação. Mas Deus, ele continua sendo o mesmo, e a manifestação do caráter, da forma de Deus agir, da forma de Deus pensar, continua na Bíblia Sagrada. É o que a Bíblia nos diz, que revela de forma fiel o que Deus é. E aqui nesse texto, Jesus poderia, diante desta revelação que teve, deste entendimento que teve, deste discernimento do que estava nos pensamentos destes, Jesus poderia muito bem voltar para casa e, vamos contextualizar, deixar na mão de Deus. Estão pensando, tramando, agindo, mirabolando, projetando contra mim, mas eu vou para minha casa, eu não vou responder, eu vou deixar tudo nas mãos de Deus. Mas esse texto vai nos mostrar exatamente ao contrário. Eu glorifico a Deus por causa da sua palavra. Nesse texto, Jesus não vai para casa. Jesus vai dar uma resposta à altura. Jesus vai dar uma resposta na latinha desses fariseus, na cara mesmo, e perante toda a multidão. Jesus vai tecer alguns ensinamentos e com muita sabedoria. Ele vai falar do reino dividido, ele vai falar do reino de Satanás, que é organizado. Ele também vai confrontar a atitude deles perante todos e ainda vai falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, por tabela, ali se referindo aos próprios fariseus. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que não tem perdão. Então, de uma certa forma, Jesus estava já sentenciando a condenação dos fariseus ao fogo do inferno. Isto é bem forte, não é verdade? Mas é o que a palavra de Deus nos ensina. Por hoje é isto, meus irmãos. Nós vamos ficar por aqui. Fizemos uma exposição rápida do versículo 22 até o versículo de número 25. Já vimos preciosas lições para a nossa vida. Se você tem um interesse de nós continuarmos esta exposição até o versículo de número 32 e abordar de forma completa toda esta questão da casa dividida, reino dividido, blasfêmia contra o Espírito Santo, o desfecho de toda essa história, escreva aí nos comentários, coloque algo aí nos comentários para que nós saibamos que você tem esse interesse, que você tem esse desejo de crescer neste assunto, de entender melhor este tema que nós fizemos a exposição neste vídeo. Não esquecendo também, você que ainda não é inscrito em nosso canal, reveja embaixo se você já se inscreveu, e caso você já tenha se inscrito, você então não precisa fazer isso novamente. Mas se você é novo por aqui, se inscreva em nosso canal. Estaremos postando conteúdos similares a estes e também diferentes destes, tudo para o vosso elevo, o vosso crescimento espiritual. Deixe também o seu like se você gostou deste pensamento, desta exposição, e assim nós vamos entendendo que este conteúdo é bom para você, que este conteúdo acrescentou algo em você. Nos ajude a difundir
estes conteúdos, estas palavras preciosas que saem do coração de Deus ao nosso coração, e a gente o passa e vocês certamente vão passar para frente, e isto é a obra de Deus. Gosto de dizer que nós não somos os donos da mensagem, somos porta-vozes que reproduzem aquilo que já foi falado por outros, aquilo que já está estabelecido. Então você pega aqui, aprende aqui e você passa na sua igreja, na sua congregação, na sua região, este conteúdo espiritual. E assim juntos nós vamos difundindo e fazendo ir mais longe os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo.